Vamos desenvolver uma classe Java principal para construir a matriz representada nesta figura. Para tanto, vamos complementar a classe 6, que foi implementada no meu pacote repetição do meu projeto, que, através de um método, vai produzir a figura demonstrada. Então, esse método ele será público, estático, não vai retornar valor, será identificado pelo nome figura e recebe através de parâmetro um número inteiro para o parâmetro n, que representa o tamanho da figura. Veja aqui que a figura tem tamanho 9, é uma matriz de 9 linhas por 9 colunas, ou seja, 81 números, zeros, uns e asteriscos, de acordo com algumas características. Então, inicialmente, vamos aqui no método figura declarar duas variáveis, variável i e j, que vão ser variáveis de controles de estruturas de repetição do tipo for. Inicialmente, vamos implementar uma estrutura de repetição em que a variável de controle j varia de 1 até n, inclusive n, em passo 1. E a cada passo da estrutura de repetição for, vamos pedir para que seja mostrado no dispositivo de saída, através do método print, o valor 0 e 1 espaço. E ao final, vamos pular uma linha com print ln. ln de line new. Então, quando a gente utiliza uma única estrutura de repetição, o que a gente acaba fazendo é, digamos assim, uma estrutura linear. Então, vamos aqui no método principal, exemplificar, então, ativação do método figura com o valor 9 como para criar essa figura que está no slide. Shift F6, vamos rodar essa execução e vejam, como eu falei, uma única estrutura de repetição for cria uma execução linear. Então, a gente consegue criar uma linha da matriz. Então, vamos complementar aqui, implementando outra estrutura de repetição, agora controlada pela variável i, que vai variar de 1 até n, inclusive em passo 1. Então, aquilo que fazia uma linha, agora colocado, implementado dentro de outra estrutura de repetição, vai fazer com que essa linha seja repetida n vezes, fazendo assim, portanto, uma matriz quadrada de n linhas por n colunas. Então, vamos alinhar aqui. Veja que agora eu já tenho uma matriz quadrada. Veja lá, um for faz uma linha, esse for repetido n vezes faz n linhas. Então, eu tenho uma matriz quadrada, 9 por 9, preenchida somente com números zeros. Então, tá aí. Mas vejam aqui que essa figura tem algumas características, como, por exemplo, as linhas do meio da matriz. A coluna do meio, aqui, coluna 5, e a linha do meio, linha 5, são formadas por asteriscos. E como é que eu defino o meio de uma matriz de dimensão ímpar? Veja aqui que a matriz tem tamanho 9. Se a medida é ímpar, basta você pegar a medida, dividir uma divisão inteira por 2 e somar 1. Ou seja, 9 dividido por 2 dá 4, mais 1, 5. Então, essa expressão identifica um elemento que está no meio. Então, a gente vai aqui na execução verificar se o valor da linha i for igual à expressão n dividido por 2 mais 1, ou a expressão, vamos colocar na próxima linha, ou a expressão
J igual a N dividido por 2 mais 1, então, se isso for verdadeiro, a gente está na situação da linha ou coluna do meio. Então, sendo assim, vamos imprimir um asterisco e um espaço. Se não, mantemos o valor 0. Então, veja, eu vou rodar de novo esse código. Agora está lá. Veja que as linhas, a linha do meio e a coluna do meio está preenchida por asteriscos. Então, a gente simplesmente fez esse tipo de verificação. A cada passo, ou seja, a cada elemento da matriz, se o valor da linha for igual a n dividido por 2 mais 1, ou o valor da coluna j, n dividido por 2 mais 1, estamos no meio a gente coloca asteriscos. Nós também temos outra característica nessa matriz, que os elementos da diagonal principal são formados por 1. E os elementos da diagonal principal a gente pode perceber aqui, ó, I1, J1, I2, J2, I3, J3, I4, J4. Então, a gente percebe que toda vez que o valor da linha I é igual ao valor da coluna J, nós estamos na diagonal principal. Então, a gente vai verificar aqui, ó, se o I for igual ao J, então a gente vai mostrar 1. Systemout.print valor 1. Se não, a gente mantém o 0. E vamos rodar esse código. Está aqui, ó, veja que a diagonal principal, toda ela foi formada por números 1. Evidentemente que aqui no ponto central da matriz há uma coincidência. É um elemento do meio e também é um elemento da diagonal principal. Só que a gente verificou antes se é um elemento do meio, asterisco. Então, o elemento central que coincide com um elemento da diagonal principal será mostrado como asterisco porque eu fiz a verificação primeiro. A próxima característica que essa matriz tem, vejam que os elementos da diagonal secundária são 2. Como é que eu defino se um elemento é da diagonal secundária? Vejam, o I é 1, o J é 9, somando dá 10. Esse segundo elemento, o I é 2 e o J é 8. 2 mais 8, 10. Esse elemento é 3. E aqui 7. 3 e 7, 10. Ou seja, sempre que o valor da linha mais o valor da coluna é igual ao tamanho da matriz 9 mais 1, 10, ao tamanho da matriz mais 1, eu estou na diagonal secundária. Então, eu vou complementar isso fazendo a verificação aqui. Se, vamos alinhar, se não se o valor da linha mais o valor da coluna for igual ao valor que corresponde ao tamanho da matriz mais 1, se isso for verdade, é a diagonal principal, e se é diagonal principal, diagonal secundária, se é diagonal secundária, eu coloco 2. Caso contrário, eu mantenho 0. Então, são as 3 características da matriz. O elemento do meio, linha e coluna, asterisco. Diagonal principal, números 1. Diagonal secundária, números 2. E o restante, 0. Então, eu tenho essa cadeia de ifs que faz as, digamos assim, 4 regras, né? Asterisco no meio, 1 diagonal principal, 2 diagonal secundária, restante 0. Vamos ver. Está lá a matriz formada de acordo exatamente como sugerido na figura. Então, são essas as formas de manipular uma matriz. Essas são as características da diagonal principal, essas são as características que definem um elemento na diagonal secundária, essas são as características que definem um elemento na linha central ou coluna central, e essa é a característica de todos os outros elementos. Mas é claro, não vamos fixar a execução do nosso código somente uma figura de tamanho 9. Vamos fazer uma entrada de dados. Então, a gente vai colocar aqui uma entrada de dados. O usuário vai fornecer o valor N através do método nextInt da classe scanner, que foi instanciada através do objeto ler. E aqui, em vez de passar um valor constante, vamos fazer o valor da entrada de dados. E também vamos colocar uma linha entre a entrada de dados e a figura.
colocando um print ln aqui. Então vejam, Shift F6. Então está pedindo o valor de n, eu digo 9, está lá a figura de tamanho 9. Vamos executar agora, Shift F6, vamos colocar uma figura maior, uma figura de tamanho 17, e vejam lá a figura com 17 linhas e 17 colunas. Percebe-se aquelas características. A linha do meio, coluna do meio, asterisco. Diagonal principal, 1. Diagonal secundária, 2. E os restantes dos elementos, 0. Então, essa estrutura de 2 for faz uma execução, digamos assim, quadrática. E é a característica principal de uma matriz, né? Uma figura ou uma estrutura de dados em que organiza os elementos em linhas, primeira dimensão, colunas, segunda dimensões. Então, isso a gente vai resolver sempre com duas estruturas de repetição do tipo for.